Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Apocalipse de João, paz e bem. Então, mais um encontro aqui, um resumo, um vídeo resumo desse encontro, que é o capítulo 19, no versículo de 11 a 21. E o tema de hoje vai falar da vitória da justiça contra o Império Romano. Quer dizer, a vitória do bem sobre o mal. Em toda a história da humanidade, nós caminhamos entre o bem e o mal. E nós já conversamos bastante sobre esse assunto aqui, né? E a Bíblia, ela condensa essa história humana com dois símbolos: Babel e Pentecoste. Nós já conversamos bastante sobre isso, né? Então, hoje nós vamos conversar então a vitória do bem. E nós estamos vivendo agora no tempo pascal. A semana passada foi a oitava da Páscoa e agora estamos vivendo o tempo pascal, até o dia de Pentecoste. Então, hoje nós vamos falar, então, o tema é: o ressuscitado vence os poderes que encarna o mal. É o Apocalipse 19, de 11 a 21. E a gente vai ver como é que é essa história do Apocalipse. Nós começamos lá no capítulo 1, conversando sobre a porta de entrada do Apocalipse. E foi capítulo por capítulo, versículo por versículo, e já estamos no 19. Agora só faltam 20, 21 e 22. Daqui mais 5, 6 vídeos a gente já termina. Vídeo de 25 minutos, para não cansar muito, para a gente aprender a história do Apocalipse. Por isso vocês têm que pegar a Bíblia, deve pegar a Bíblia e ler os textos que a gente coloca aqui, para vocês acompanhar também, né? E também inscreva-se no nosso vídeo, no nosso canal. Ou se você já se inscreveu, peça para um amigo, uma amiga se inscrever. Cada um de vocês passa lá o vídeo para um amigo e diz: olha, se inscreva nesse canal, que isso é bom para a nossa vida. Então, a Bíblia é sempre um livro atual. Né? Isso aqui, nós estamos 2.000 anos atrás, né? A história do Apocalipse, mas nós estamos conversando no dia de hoje. Aqui diz assim, olha: a inflação é apresentada como um dragão que devora tudo. O imposto de renda é apresentado como leão. A gasolina é associada como símbolo do tigre, né? Quer dizer, força. Então, os mesmos símbolos que nós usamos no dia de hoje também foi usado aqui no livro do Apocalipse. É um livro cheio de símbolos que para nós causa dificuldade para nós entender. Mas para o povo da Bíblia, não. Eles entendiam facilmente. Quando eles falam assim, ó, o imposto de renda é o leão que vem comer, né? Quer dizer, vem devorar o nosso salário. Passa até na televisão isso aí, né? A gasolina é tigre, a inflação é um dragão, e assim vai. Então, é a mesma coisa que diz também, o livro do Apocalipse e a Bíblia de um modo geral. Bom, para nós ler aqui a questão da vitória da justiça sobre o mal, nós vimos então agora, no tempo pascal, na Semana Santa, que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, ele vence o mal. Qual o mal? A morte, do qual ele foi submetida. Então, a gente às vezes costuma dizer assim, ao perguntar para qualquer um aí, vai dizer assim, ó: por que Jesus morreu na cruz? Vai dizer: ele morreu para nos salvar, ou para perdoar nossos pecados. Está correto. Porque a pergunta foi feita desse jeito, mas ele não morreu. Né? Ele foi assassinado. Ele não morreu de morte natural, que a gente morte natural, mas a causa da morte dele foi um assassinato. Ele foi submetido à coroa de espinho, foi submetida à chicotada, foi submetida a tudo quando foi
é, judiação na vida dele, vamos dizer assim, né? Tortura. Foi torturado e pregado numa cruz. E ali ele morreu, foi assassinado. Agora, aí a pergunta seria assim, por que mataram Jesus? Aí a resposta seria outra, porque aí a pergunta é causal. Por que mataram ele? Porque ele denunciou o mal. Ele trabalhou, ele ensinou o bem. Ele foi completamente na contramão da história. Ele andou na contramão da história. Ele andou fazendo o bem. E quando você está aí do outro lado e eu aqui fazendo bem, nós estamos na contramão. Porque todo mundo não, muita gente quer andar do lado do mal. Até quando aparece assim, por exemplo, alguém achou uma carteira com R$ 1.000, R$ 2.000, e tem lá o documento da pessoa, o endereço, a pessoa vai lá entregar. Pô, esse cara é tonto, né? Se você ficar quieto. Ou você vai lá no posto de gasolina, você abastece R$ 300, o cara erra na conta, cobra 150, mas ele vai perder 150. Você fica quietinho, agora você volta lá, poxa, aquele cara lá é bobo. Parece até uma notícia na televisão, aquele cara que achou US$ 30.000 lá no aeroporto de Brasília, ele foi devolver, passou na televisão, a honestidade dele nem deveria passar. Isso é uma coisa do bem, todo mundo deve fazer, né? Então, pessoal, o texto de hoje, ele traz imagens muito fortes, que tem um sentido simbólico e não pode ser tomada ao pé da letra, né? Elas querem significar o seguinte: quem desumaniza o ser humano terá um fim desumano. Quem vive pela violência terá um fim violento. Durante a leitura, vamos prestar atenção no seguinte: de que maneira os que desumanizam a vida têm o fim desumano. Então já vamos ao texto, né? É o Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 21. Nós já estudamos no encontro passado, no vídeo passado, 19, de 1 a 10. Aí vai dizer assim, olha: então vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sobre sua cabeça há muitos diademas. Traz um escrito, um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com roupas encharcadas de sangue e palavra de Deus. É o nome com que é chamado. Os exércitos dos céus e os que acompanham em seus cavalos brancos e com roupas de linho branco puro, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ela é quem apacentará as nações com o cetro de ferro. E é ele quem pisa o lagar do vinho da fúria e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em sua roupa e em sua coxa há um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi no sol um anjo em pé, e ele gritou com voz forte, dizendo com todos as aves que voam no céu: venham, reúnem para o grande dia de Deus, para comer carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, e carne de todos, tanto de livres como de escravos, de pequenos e grandes. Então vi a besta com os 3 reis da terra e seus exércitos
reunidos para fazer guerra contra o cavaleiro e o seu exército. Mas a besta foi apanhada, junto com ela o falso profeta, aquele que fazia sinais na presença da besta. Aqueles sinais que serviram para enganar quem havia recebido a marca da besta e tinha adorado a imagem dela. Os dois foram lançados no lago do fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves ficaram saciadas com tanta carne que comeram. Meus amigos e minhas amigas, muito forte, né, esse texto aqui, né? Mas o que quer dizer tudo isso aí? Quer dizer o quê? Então vamos ver aqui, ó. Este capítulo, né, com imagens violentas, mostra o julgamento de Deus, iniciado no capítulo 12, que avança pela história de maneira irresistível. Ninguém é capaz de impedir a realização do projeto de Deus, vamos dizer assim. Mesmo os que não, mesmo que são contra, acabam contribuindo para a sua realização. O julgamento começou pela superfície e destruiu a cidade de Roma e seu império, que a gente já viu lá para trás. Mas não para aí, vai mais fundo. E aqui no capítulo 19 ataca o poder do mal, que estava por detrás do Império Romano, a saber, a besta e o falso profeta. Meus queridos e minhas queridas, né? Veja bem, lá no capítulo 12, quem está acompanhando nós desde o começo, vai ver que aparece um grande dragão no céu. E poderoso, 10 chifres, 7 cabeças, e só com uma batida de cauda, de rabo, ele derrubava a terceira parte das estrelas do céu. E do outro lado, uma mulher sofrendo com dor de parto. E o dragão estava só esperando o neném nascer para abocanhar, quer dizer, para comer a criança que ia nascer. Mas se você ler lá, capítulo 12, de 1 a 17, o dragão comeu a criança? Não. Por quê? Porque Deus não deixou. Então, Deus está sempre presente na história. E Ele não vai deixar nunca que você e eu estamos aí, que sejam então, vamos dizer assim, engolido pelo mal, porque nós somos do bem. Então a primeira coisa aqui que aparece é a condenação progressiva dos maus. 2. A libertação progressiva dos bons. De fato, a visão impressionante do cavaleiro juiz, chamado Palavra de Deus, que a gente viu aqui, olha, no versículo 13, faz entender que o julgamento entrou na sua fase final. É apenas uma questão de tempo. E ele explicita a força da palavra de Deus, que atua dentro da história e leva para o seu fim, que é o casamento de Deus com o seu povo. Então, vamos aqui, então o texto ele está organizado em 3 partes, vamos dizer assim, 3 partes, né? A primeira parte vai falar do cavaleiro divino, e ele vai dizer aqui, olha lá, no versículo 13, está vestida com roupas encharcadas de sangue e palavra de Deus, e o nome com que é chamado. Então, palavra de Deus, não tem quem consiga derrubar. Palavra de Deus vai ser sempre levado em frente. Palavra de Deus vai sempre para frente.
O segundo ponto que vai aparecer aqui, o segundo ponto, é o convite antecipado para celebrar a vitória. Então, o livro do Apocalipse é um livro de escatologia. Vai sempre falar do além. O que é a escatologia? Nós que somos cristãos e cristãs, nós temos duas vidas. A primeira vida é a vida da história, é a vida terrestre. E depois nós temos a vida espiritual, que é a vida do além, que aí a gente chama de escatologia. Então, o convite antecipado para celebrar a vitória. Viu que bonito? Então, vai dizer aqui, olha lá, o versículo 17. Então vi no sol um anjo em pé, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: venham e reúnam todos para a grande ceia de Deus. E quando ele fala aqui que vai comer carnes de comandante, carne dos poderosos, carne de cavaleiro, são palavras que usava naquela época. Vamos dar um exemplo no dia de hoje, que você vai entender um pouco melhor. Você que trabalha em empresa, ou trabalha em casa, tem qualquer um serviço, você vai dizer assim: eu trabalho na igreja. Você fala assim: eu dei o meu sangue lá na igreja. Eu dei o meu sangue naquela firma. Eu dei o sangue para cuidar do meu marido, ou da minha esposa, ou dos meus filhos. Eu perdi a minha saúde. É a mesma coisa. Quando você fala: estou dando meu sangue, quer dizer que você está trabalhando para o reino de Deus. Eu estou trabalhando para o bem da família. Eu estou trabalhando para o bem da empresa. Estou dando meu sangue. É um modo de dizer, né? Você não está arrancando sangue e jogando lá na empresa. Ou você diz para o companheiro, está trabalhando 2, 3 companheiros juntos, tem um lá que fica meio encostado, né? Meio folgado. Dizer: você está chupando meu sangue, cara? Chupar o sangue, quer dizer, eu parei de trabalhar, deixei o outro trabalhar mais. É a mesma coisa aqui, comer carnes. Na época dela, usava isso aqui, ó. Ou numa empresa, quando trabalha muita gente, e vai ter que despedir um tanto de gente, fazer: hoje o facão vai cortar, o facão vai passar, o facão vai cortar a cabeça, ou cabeça vai rolar. A gente falava isso muito da firma: olha, cabeças rolarão hoje. Quer dizer, vai ser mandado embora. É uma palavra simbólica, né? Usa hoje também, né? É aquela época também. E o terceiro ponto, pessoal, muito importante, o terceiro ponto, está lá no finalzinho do versículo 20. Ele vai dizer assim, ó, que a besta e o falso profeta, né, vai ser destruído. Olha lá, vai dizer assim, olha lá, eles que enganaram muita gente. Então, os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Lançado no lago de fogo, quem? A besta, né? E o falso profeta. Então, quem é falso profeta e quem é a besta, que é o mal, vai ser lançada no fogo. Fogo na Bíblia, pessoal, não é esse fogo que nós faz comida, não. Fogo que queima a floresta, ou incêndio que dava muito antigamente em prédio, né? Graças a Deus, ultimamente está acabando isso aí. Esse fogo mata a gente, né? Não, fogo na Bíblia significa eliminar o mal. Todo mal deve ser queimada. Todo mal é queimado, jogado fora. É isso que significa no livro do Apocalipse, também significa na Bíblia. Fogo, lançado no lago de fogo. Quer dizer, acabou-se o mal, nós vencemos o mal. Para nós encerrando, pessoal, a gente vai falar um pouquinho das imagens violentas no livro do Apocalipse e como entendê-las. Então, no livro do Apocalipse são imagens que não podem ser tomadas ao pé da letra. Não é desse jeito. Eu expliquei para vocês. No dia de hoje também, quando você fala assim: eu perdi o meu sangue, eu dei o meu sangue naquela empresa, não é o pé da letra, é a maneira de falar. Elas querem sugerir
que quem desumaniza o irmão ou irmã, ele mesmo se desumaniza. Torna-se como um animal e terá o fim desumano. Jesus disse: eu não vim para julgar ninguém. As pessoas, se julgam por si mesmas. Jesus não retribui violência com violência. Os que os agrediram ou mataram com a violência. O que Jesus fez? Ele falou: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Os que praticam a violência serão derrubados pela própria violência deles mesmos. No caso, as imagens violentas evocam imagens tiradas do Antigo Testamento, que as palavras de Deus é apresentada como espada de dois gumes, que corta e atinge tudo e não deixa nada encoberto. Então está lá no Isaías, para quem não sabe, Isaías 49, tá? Versículo 2. E também na carta aos Hebreus 4:12. Então, fala que o mal, quem faz o mal recebe o mal. Bom, a cristologia dessas... O que é cristologia? Como a gente aprende a entender Jesus? Como é que é Jesus nesse texto? Nesses versículos, né, que a gente viu, de 11 a 21, do capítulo 19, fica bem claro que o poder vitorioso de Deus como juiz está encarnado em Jesus. O cavaleiro divino, Senhor da história. João ajuda as comunidades perseguidas a entender quem é Jesus Cristo e em que elas acreditam. Quer dizer, quem é Jesus Cristo que as comunidades da época acreditam. Ao lado da visão inaugural e da visão do Cordeiro, esta é a visão em que mais fortemente acentua que Jesus é o Senhor da história. Jesus apareceu nascendo como menino, morreu, ressuscitou, vencendo o dragão. Está lá no capítulo 12, versículo de 5 a 9. 12 do Apocalipse, tá? Venceu o dragão, de 5 a 9. Como o Cordeiro vitorioso, ele conduz o exército do servo de Deus. Agora que no fim, o menino virou cavaleiro poderoso, que vence e derruba a besta e o falso profeta. Então, só para nós entender aqui, olha. Eu vi o céu aberto, quem está vendo? João. Olha lá, é uma visão de João. O livro do Apocalipse todo é uma visão de João. Olha lá, eu vi um cavaleiro, o céu aberto, e um cavaleiro. Apareceu um cavaleiro montado num cavalo branco. E sua chama, e se chama Fiel e Verdadeiro. Então aqui está dizendo, então, do próprio Jesus. Então, meu pessoal, vamos ficando por aqui hoje, né? Nós já chegando a nossa hora. O livro do Apocalipse, do começo ao fim, ele vai falar de símbolo. E símbolo é palavra simbólica, que nós sempre usamos. A nossa linguagem hoje é simbólica. Você fala assim, olha, choveu na minha horta. Ou aquela pessoa é um mala. Ou você diz, olha, eu vou pendurar a chuteira. É a maneira de dizer, né? Vou pendurar a chuteira. Ou você diz assim, eu tô com a faca e o queijo na mão. Todo mundo entende. Ou colocar minhoca na minha cabeça. Eu estou com o coração na mão. São tudo palavras simbólicas de hoje que nós entendemos, não é isso? Então vamos ficando por aqui. Pede para o pessoal, para o seu amigo, sua amiga, manda lá pelo menos para um, ou para 2, para 3, para que se inscreva no nosso canal, né? Que o nosso canal não é meu canal, é nosso, né? Que todos nós, a gente vai levando a palavra de Deus para frente, vai conduzindo para frente. Então, um grande abraço a todos vocês, né? E até o próximo encontro agora, que vai ser o capítulo 20, que nós vamos estudar. Já está aqui, ó, o capítulo 20, de 1 a 15. Vai ser o próximo encontro. Quem quiser assistir ao vivo nossos encontros, é sempre
na primeira quarta-feira e a terceira quarta-feira do mês. Um grande abraço, até lá.